Olá, cancerianos. Vamos continuar, tá? É porque eu apertei o botão errado. Essa questão do. Vamos lá. Cancerianos abriu. Continuando a leitura. Abril De. Abril de 2021. A questão é a seguinte, que a gente tava falando, né? Vê o vídeo passado, tá? Precisa acompanharem o desenvolvimento ali. O que aconteceu? Essa pessoa. É aí que eu não entendo, sabe? Que vocês me respondessem. Por que as pessoas na Terra, elas têm que ficar sofrer tanto, passar por tanta coisa? Aí, lógico, né, eu li a Bíblia lá, 1 ano e 3 meses, várias reflexões, assim, e não era pressa, não, eu fui muito profunda, assim, sabe? Depois eu li de novo, assim, depois de um tempo da minha vida, vi muita coisa ali, simbolismos também, né? Mas lógico que a gente não aprende tudo, né, nessa vida. E por isso que eu queria perguntar pra vocês, porque, tá, olha, eu acho, na minha opinião, eu não sou dona da verdade, tá, gente? Mas assim, na minha opinião, ah, eu queria que vocês me provassem o contrário, assim, por algum argumento, porque o pessoal, desde que eu era criança, eu fico escutando assim, Jesus voltar, Jesus voltar, Jesus voltar. Ué, mas, gente, mas se ler a Bíblia assim de forma bem assim reflexiva, sem pressa, sem autodidata mesmo, sabe? Assim, se analisar profundamente. Ah, gente, tem 3 partes, sabe? O que retratam muito bem isso, é porque eu esqueci. Eu esqueço, assim, eu sou boa de memória afetiva, assim, de nome, essas coisas, eu sou meio fisionomia, eu sei, história. Se eu ia me contar a vida, assim, dela 30 anos depois, eu sei até os detalhes. Eu pensava, nossa, eu lembro que você. Eu contei pra vocês isso aqui. Assim. Eu lembro, eu tenho memória afetiva muito grande. 2 anos de idade, foi meus 2 anos de idade e meio, e eu perguntei pra minha mãe se. Falei assim, mãe, aconteceu isso aqui. Ela, como é que sabe? Né? Não, aconteceu, foi assim, 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 assim. Então, igual uma pessoa, o meu filho, né? Não vou, a gente não vai falar sobre isso, mas assim, só detalhando, ele, por exemplo, ele lembra de coisas quando ele tinha 3 anos de idade, assim, 3 para 4, né? Então, e ele fica me perguntando, né? Porque não tem irmãozinho pra perguntar, mas eu vou falar. E aconteceu isso mesmo, mãe? Foi assim mesmo? E lembra mesmo, memória afetiva. Mas é isso que eu queria saber de vocês, porque. Por que que. Por que que. Porque tem 3 partes na Bíblia que fala assim, por exemplo. Jesus voltar. Vocês lembram, né, do mundo, assim, principalmente do Ocidente, né? Que eles falam falando assim, deixa eu voltar. O povo vende os imóveis tudo, sabe? Vende as coisas. A data limite tal, o Chico Xavier, por exemplo, data limite tal, 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 aconteceu isso aqui. Eugênio, não aconteceu, não, sabe? A data limite vai ser tal. Aí outra religião fala que tal. Ou, sabe o que eu penso? Eu posso estar errada. Aí eu queria perguntar para vocês. Me dê opinião, pelo amor de Deus. Que é o seguinte. Para mim, nessas 3 passagens da Bíblia, vocês podem até me mostrar aí, ó. Escrever, por favor. Eu peço para vocês, porque agora eu tô meio que sem tempo para poder ler tudo de novo, para saber onde que tá as partes certinhas. Mas eu lembro direitinho. Gente, Jesus não vai voltar, não. Ele já voltou no tempo, sabe? Já voltou muito tempo. Tem uma parte super clara lá que fala. Porque as pessoas elas têm mania de ler a Bíblia de uma forma literal.
A Bíblia, você não tem que ler ela com lógica, ela é ilógica. Se você usar lógica na Bíblia, você vira ateu, ateia. E eu respeito os ateus e ateias também, tá, gente? Porque para mim é importante ter caráter. E cada um tem seus caminhos. E cada um sabe os caminhos que percorreu na vida. Sabe? Então é isso. E aí, eu penso assim. Então vocês me respondem, porque, ó, eu lembro que 7 anos de idade, gente, desculpa falar, mas eu já tô terminando. Eu lembro que com 7 anos de idade, eu comecei a ler. Eu era aquelas crianças super quietinhas, sabe? Assim, não dava trabalho não. Dei trabalho no adolescente. Mas aí, o que acontece? Trabalho assim, não é trabalho bobo. Que surpreende, né? Porque a pessoa é tão assim quietinha e dá aquela discrepância, mas é normal. Adolescência é assim mesmo. Não é aquele trabalho doido, aquela trabalheira, papai e pra mãe, não. Mas pra mãe preocupa, né? Fica o coraçãozinho na mão. Eu entendo. Só que o negócio é que assim, na época a gente não entende, né? Antes, seu pai e mãe. Só que assim, a questão é que eu fico olhando assim, pô, mas desde aquela época, de voltar. Ah, voltou não, gente, assim, nesse sentido. Eu tinha. Destrunchava. Meu pai e minha mãe, eles liam demais. Aí não podia assistir televisão em casa, filme, nem brincar na rua, nem brincar com os primos, nem nada. Então eu não tive experiência assim de vida de. Com as crianças de hoje, eles podem usar sem internet, né? Mas podia assistir televisão, era só estudar e ler. E música, né? E instrumentar, essas coisas sim, né? Bom, muito bom. Eu gostava. Só que a questão é que assim, uai, mas e aí? Né? Por isso que eu não acho que eu não entendo muito a vida, assim. A vida assim, ir pra selva, sabe? Pra rua mesmo, pra selva. Porque eu passei por uns troços tão doidos que não era uma inocência assim tão grande. Eu não tenho total. Eu sei que eu acho que eu ainda tenho. Eu não entendo totalmente a vida, claro. Por isso que eu fico me questionando, porque a minha arte de criança, sabe aquela arte? Que toda criança tem suas artes, né? A minha arte eram duas, era escutar de trás da porta, as visitas vindo, que era cheio, lá em casa era cheio. E a conversa de adulto. Adulto, assim, conversas com os adultos, gente, criança, né? E também ler. E meu pai era maçom e ele não sabia disso, né? Ele deixava as coisas lá e eu futricava tudo, mas eu tentava deixar tudo em ordem. Depois passou uns 2 anos e meio, mais ou menos, ele sacou. Aí tirou, né? Claro. E, e da minha mãe também, ela era espírita kardecista. Nossa, mas eu lia demais. Eu lia toda coisa, eu li os livros do meu pai, lia tudo. E, então, assim, e pra eles não tirarem os livros de mim, por causa de idade alguma coisa, acabei que eu. Que eu fazia escondido. Essa era a minha arte. Ai. Cada um com seus caminhos, né? Mas, bom, foi uma ótima leitura, tá? Foi uma ótima leitura. É, perfeita. A questão é que eu queria entender isso. Por que que a gente precisa, essa coisa que eu estava perguntando antes, por que que precisa passar por tanto sofrimento pra aprender alguma coisa, sendo que, falam assim pra gente, nós somos perfeitos, não sei o que. Gente, eu descobri uma coisa, que existe a dualidade, sabe? O ser humano, ele precisa acreditar que ele é muito bom. São poucas as pessoas que têm a coragem mesmo, cancerianos, de enfrentar as próprias sombras, entendeu? Tipo assim, pô, qual que é o meu defeito mesmo? Não sou vítima da sociedade tanto assim. Todo mundo é e não é, sabe? Eu me questiono muito. É. Então, se é a opinião de vocês, eu agradeço, tá? Felicidades e muita paz no coração.